Fala Lud, Emilson, fala galera, boa noite aí pra todo mundo, como é que vocês estão? Tudo bem? A expectativa aí, como é que tá? Eu tô rindo aqui porque vocês acreditam que eu tava iniciando a live pelo Instagram errado? Eu me conectei ali, aí eu tô assim, gente, peraí, acho que eu tô no Instagram errado aqui. Eu fui olhar, tava no lugar errado. Glória a Deus. Tava no da Isa mesmo. Acontece nas melhores famílias. Amém? Vamos dar um tempinho aí pra galera entrar. Amém? Eu tô com muita expectativa aí. Paulinha entrando, Zig. Eu tô com muita expectativa no que Deus vai fazer. Amém? Porque é um tema muito atual, muito sério, muito pesado, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, que é acerca da paternidade. Amém? Então, realmente, assim que a galera conectar mais um pouco aí, a gente vai orar aqui, porque você pode ter certeza que vai mexer em muita coisa. Amém? Vai expandir a mente de muita gente. Então, se você quiser aproveitar aí para compartilhar, chamar a galera para participar, porque hoje o Espírito Santo vai fazer algo poderoso aqui, amém? Tem feito, né? Tem feito muita coisa poderosa. Você tem gostado das lives? Ó, Cleidiane entrando. Saudades, hein, Cleidiane? Sumida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, vamos orar? Até o pessoal entrando aí. Pai, nós consagramos esse momento a Ti, porque nós somos gratos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutarmos momentos como esse. Te agradecemos pela tecnologia que nos permite, Pai, estarmos juntos nesse momento diante da Tua presença. E o que eu quero te pedir, Pai, é que o Senhor venha selar essa conexão, que o Senhor venha guardar esse momento, Pai. Em nome de Jesus, guardar os nossos corações. Pai, que o Senhor possa, Pai, enviar os Teus anjos para guardar cada pessoa que está conectada aqui nesse momento. Espírito Santo, nos dá humildade, nos dá entendimento, nos dá revelação dos Teus princípios, nos dá a revelação da verdade acerca daquilo que o Senhor tem para nós como seres humanos, como Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, se faça real durante essa reunião. Pai, em nome de Jesus, visita o coração e a mente de cada pessoa que está conectada aqui, Pai. Que cada um que se conecta aqui agora possa sair daqui transformado pelo poder que há no Teu Evangelho, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu me esvazio completamente, te peço, me usa de acordo com a Tua vontade, porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para essa galera. Mas o Senhor tem coisas grandiosas e poderosas para fazer na vida de cada um, Pai. É assim que nós iniciamos esse momento, consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Mês de agosto, mês dos pais, né? É uma data que a gente pode considerar que é uma data mercadológica, né? Onde criou-se o Dia dos Pais para que, né, houvesse essa celebração em família e tudo mais. Essa data ela não é uma data que surge somente com um princípio mercadológico, existe muita coisa espiritual por trás, existem celebrações religiosas muito antigas e mitológicas que estão por trás dessa celebração. Tô falando de cultura nórdica, tô falando de uma celebração que ela era feita a Nimrod, mas nós queremos aproveitar esse mês dos pais aqui para a gente tratar sobre um assunto que é muito sério, que é muito pesado, que é a paternidade. Ela é um pilar da sociedade dos nossos tempos e ela está sofrendo um ataque muito sério nos últimos dias, né? Uma das polêmicas que mais circulou na internet na semana passada, por exemplo, foi uma propaganda, uma campanha publicitária da Natura, que não é novidade para ninguém,
né, que não é de hoje, que as campanhas publicitárias elas possuem cunhos ideológicos. Na verdade, a propaganda foi criada com esse objetivo de transmitir uma forma de pensar. Vocês sabiam disso? Mas tô falando de coisas de há mais de um século atrás. Por exemplo, o nazismo, ele usou a propaganda como um pilar de formação mental dos seus seguidores. Então a propaganda ela é um mecanismo de formação ideológica. Então é algo muito sério. Eu não sei vocês, mas eu choro com muita propaganda. Eu choro vendo muito comercial. Tem comercial que ele pega no nosso coração e ele emociona a gente de verdade ali. Né? E na semana passada teve essa campanha publicitária que a Natura lançou, mostrando, né, ali a filha da Gretchen, que depois de vários processos cirúrgicos ela fez ali uma troca de sexo, né, e hoje se apresenta como um homem transgênero. E a gente viu essa campanha publicitária causar muita polêmica. E teve uma ocorrência que aconteceu aqui na nossa cidade de Goiânia, que talvez tenha sido noticiada aí no Brasil inteiro e fora do Brasil também, que foi a morte de uma criança, um menino chamado Danilo. Foi uma situação assim grotesca, é uma situação que é até difícil de comentar, que ele desapareceu em uma tarde aqui na cidade. E eu lembro que no dia que eu vi a notícia, o Espírito Santo falou comigo que não era uma situação comum. Quando eu fui orar pela família, quando eu fui orar ali por ele, né? Eu lembro que no dia eu orei junto com a minha sobrinha. Minha sobrinha viu ali que eu tava meio em choque vendo uma notícia, e ela veio me perguntar o que estava acontecendo. E o que aconteceu é que, assim, naquele momento o Espírito Santo ele trouxe um discernimento de que havia algo por trás daquilo ali que era muito maior do que a gente era capaz de imaginar. E você deve estar pensando, qual a relação que tem uma campanha publicitária com o desaparecimento e homicídio de uma criança? O que isso tem a ver? Você está falando que são, né, transgêneros que somem com as crianças? Não tem nada a ver. Mas elas estão relacionadas pelo princípio da paternidade. Na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: eu dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que sejais arraigados e fundamentados em amor, e vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. O que ele está dizendo aqui é que toda a paternidade nos céus e na terra deriva de Deus, para início de conversa. E que quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é o amor de Jesus. Nós entendemos o que é a plenitude de Deus que Jesus Cristo veio nos revelar. Então, quando você ataca o princípio da paternidade em uma sociedade, você está fazendo um ataque diretamente contra a pessoa de Deus. Né? E para a gente entender bem como isso funciona, quando a gente pega, por exemplo, a raiz hebraica da palavra pai, né? Quando nós vamos lá na palavra Abba, o significado dela é ancestral. Ela também pode significar, ela também faz referência ao conjunto de homem e mulher com relação ao envio de um novo ser humano para a vida. O que a gente quer dizer aqui? Que o pai, ele não somente ele é a pessoa que vem antes de uma outra pessoa, aquele que veio primeiro, aquele que deu origem a essa outra pessoa, mas como ele também está totalmente relacionado com o conjunto de homem e mulher. A paternidade ela não está ligada somente à figura do homem, e é isso que é importante a gente ressaltar nessa live de hoje.
A paternidade, ela está ligado ao conjunto, o homem e a mulher. A paternidade, ela não é exercida somente pelo pai e nem somente pela mãe. Uma mãe não tem a capacidade de exercer o papel de pai na vida de uma pessoa. Assim como o pai não tem a capacidade de exercer o papel da mãe. Mas o conjunto de pai e mãe unidos, exercendo a sua identidade, é o que transmite a paternidade de Deus. Né? Olha que interessante, essa palavra no hebraico, ela também significa aquele que é o primeiro, tanto de sua classe como de sua família. E o pai, ele vem com uma função de ancestral e de ser o primeiro, exatamente porque a partir dele uma família, um novo grupo de pessoas será gerado. E há uma função que cabe a essa paternidade, que é a união entre o homem e a mulher, que é a de geração e proteção. Então, a relação de paternidade, ela funciona mais ou menos assim. O pai é aquele que gera e protege. E há uma obrigação nos filhos também para que a paternidade seja exercida na sua plenitude. Os filhos, eles devem venerar e obedecer ao pai. Então, a paternidade, ela se manifesta quando toda a família vive a sua identidade. Quando o homem vive, quando a mulher vive e quando os filhos vivem. Por que eu estou apontando para isso daqui? Porque até no sentido biológico, porque até agora eu falei de questões aqui bíblicas, né? Questões que a gente pode observar elas como princípios mais filosóficos no sentido de paternidade. Mas quando a gente olha para o sentido biológico da palavra, a paternidade ela só pode ser transmitida pelo conjunto entre homem e mulher. Deus, em uma atitude de amor, ele criou o homem e a mulher e lhes deu a capacidade de reproduzir a vida. Na primeira live que a gente fez aqui acerca de crises e o reino de Deus, nós falamos acerca do que é a criatividade. Que o ser humano, ele só é criativo por conta que ele é criação. Ele só pode criar a partir das coisas que já foram criadas. Ou seja, a criatividade do homem está ligada à reprodução da criação. Da mesma forma, a paternidade. A paternidade dos seres humanos, ela é transmitida somente de forma reprodutiva. Você só pode reproduzir aquilo que você recebeu. E o homem, ele não tem esse atributo em si mesmo. O ser humano não tem um atributo em si mesmo de criar a vida por si mesmo. Né? Se você falar assim, não, hoje eu vou lá pro banheiro, lá, vou me masturbar e vai nascer alguém, isso não vai acontecer. O ser humano sozinho não tem a capacidade de criar nada. Tudo que o ser humano gera nessa terra, nessa criação, nesse universo, tem uma característica reprodutiva. Tudo. Tudo. Então, por que é um absurdo a gente achar que, por exemplo, dois homens podem transmitir paternidade se eles se casarem? Porque não haverá reprodução. Ah, por que duas... Porque não haverá reprodução. É uma base egoísta de si mesmo. É uma base egoísta. Não há como você gerar alguém se você não tiver a capacidade de se unir a alguém. Sabe? E é interessante que cada um, o homem e a mulher, ele tem atributos específicos em si mesmo. E cada um com seus atributos, quando se unirem, eles vão trazer essa plenitude da paternidade. Olha só, por exemplo, o homem ele é aquele que ele vai ter a capacidade de gerar, de proteger, de ensinar o que é a coragem, o que é o altruísmo. E isso são atributos que estão no homem em si mesmo. Ah, você está falando que a mulher não sabe proteger, que a mulher ela não tem coragem, que a mulher não é altruísta. A mulher, ela tem esses atributos quando ela recebe pela sua paternidade. Muitas das vezes ela tenta transmitir ou criar esse tipo de atributo
porque ela ainda está em busca de uma paternidade que ela não recebeu. E a mulher, ela também tem os seus atributos específicos, como por exemplo, o do consolo, o da resiliência, o da força. E olha que interessante, o atributo da força está na mulher e não no homem. E essa daí é uma coisa que ninguém espera. Cada um tem atributos que pertencem à sua própria identidade. E a união dos dois é o que vai gerar o que nós conhecemos como paternidade. E olha que interessante, a paternidade, ela não é quando você se une, quando o homem se une à mulher e reproduz um novo ser. A paternidade, ela se cumpre verdadeiramente quando aquilo que foi gerado dessa união é enviado para o mundo. É quando aquilo que eles geraram nessa união é enviado para ser também um reprodutor, para também gerar, para também reproduzir. E eu confesso que eu pensei muito quando surgiu esse tema, eu fiquei relutante, porque eu sei que é um tema polêmico. Eu sei que muita coisa do que eu estou falando aqui e do que eu ainda vou falar, talvez faça com que esse Instagram seja derrubado, talvez me prejudique lá na frente. Só que eu tenho um compromisso, uma responsabilidade muito grande com a verdade. Eu não estou aqui para ser politicamente correto. Apesar de hoje eu estar num papel de pré-candidato a vereador no município de Abadia de Goiás, eu não tenho medo das pessoas. Entendem? Então, isso que eu estou falando aqui é muito sério. E eu não estou aqui jogando conversa fora, eu não estou aqui falando as coisas da boca para fora. Eu realmente entendi o peso de nós tocarmos nesse assunto, porque o roubo da paternidade acontece quando há uma quebra de vínculo entre as partes. E agora a gente entra num assunto sério aqui, que é o papel do homem nessa situação. O homem, ele é a peça-chave nesse processo, porque é ele quem carrega o atributo da proteção. Quando o homem ele não cumpre o seu papel de protetor da paternidade, protetor da família, a família toda se perde. A família toda se perde. A responsabilidade de proteger esses princípios, de proteger o papel da mulher, de proteger o papel do homem, de proteger o filho, tá toda no homem. Tá toda no homem. Ah, Instagram. Nós vamos continuar até o fim, mano. Amém? É sério. Instagram querendo me parar aqui, mas... pessoal falando aqui, né, com o reino animal. E olha que interessante, sabia que no reino animal não existe o papel da paternidade? E agora eu tô falando não é nem de um princípio filosófico e religioso, é de um princípio biológico e genético. Porque existem alguns atributos genéticos que são somente dos seres humanos e que promovem tudo isso que a gente está falando aqui, da completude da família. Os animais, eles possuem os atributos biológicos da hierarquia, que é um pouco diferente do da paternidade. Porque a hierarquia, ela faz parte do mundo animal, ela faz parte dos processos naturais. O ecossistema, ele é hierárquico, né? Tudo que a gente conhece como natureza, a natureza possui um padrão hierárquico em si mesmo. Né? E aí o que rege assim, as famílias dos animais, vamos falar assim, são os padrões biológicos hierárquicos. Mas a paternidade ela já está diferente, e é exatamente no sentido que nós vamos entrar agora aqui, que é em alguns princípios que são genéticos. Quando o homem, eu falei aqui que quando o homem não cumpre o seu papel, a família se perde. A gente vê isso acontecer, por exemplo, né, citando a própria Bíblia. Quando o homem ele não faz o seu papel de protetor do jardim, de proteger o território que pertencia à sua família, a serpente entra e ela não ataca o homem, ela ataca a mulher. Ela vai com o objetivo, porque ela sabe que se ela for de frente com o protetor, talvez ela fosse ali encontrasse uma resistência. Mas o objetivo era exatamente quebrar o vínculo entre os familiares. Vocês conseguem enxergar no nosso mundo hoje, na nossa sociedade hoje, como a paternidade ela é atacada? Quando você quebra os vínculos familiares, você está atacando a paternidade direta. Então, quando um membro da família é atacado nos vínculos que eles têm entre si,
A família inteira está sendo atacada. E cabe ao homem, cabe ao pai, realizar essa proteção e esse cuidado, para que a identidade de ninguém seja roubada, para que ninguém nos seus atributos e nos seus papéis individuais seja prejudicado ali. E agora, usando os paralelos das duas notícias que eu citei aqui, porque o objetivo disso daqui é a contextualização desses princípios que nós estamos falando aqui. Então, vamos começar a pôr fogo na conversa? Sabe qual que é o princípio que mais corrompe a paternidade desde o princípio do mundo até os nossos dias? Perversão sexual. Perversão sexual é a maior forma que existe de roubar a identidade dos seres humanos. É sério. Quando, por exemplo, citando o caso do Jardim do Éden, porque nós estamos aqui falando da primeira família que se perdeu na história da humanidade. Então, olha o que aconteceu. Eles foram atacados, quebrou o vínculo deles ali. E olha como que esse vínculo foi quebrado. Até aquele momento, Adão e Eva eram filhos de Deus. Você vai ver em vários momentos na Bíblia Adão ser apontado como filho de Deus. Então, o vínculo que foi quebrado foi entre Adão e Eva e o primeiro pai. Então, olha como que isso é interessante. A serpente ataca Eva falando assim: você tem que desconfiar do seu pai. Desconfia do seu pai está errado, seu pai quer que você morra, seu pai é contra você. Quando esse vínculo ele é atacado, o pai vem ao encontro dos dois. Deus não se afasta de Adão e Eva por causa do pecado deles, ele vem ao encontro deles, mas eles se fecham em si mesmos e rejeitam a vinda do pai em direção a eles. Uma família, ela é quebrada naquele momento. E o que a gente vê acontecer é que a partir daquele momento, sabe o que Adão e Eva falam para Deus? Nós estamos nus. Esse nu é o princípio da perversão sexual na humanidade. Até hoje nós vemos que a perversão sexual é o que mais destrói as famílias. Quando homens se entregam à pornografia e à masturbação, eles simplesmente abrem mão do seu papel e da sua identidade como protetores e como provedores dessa família. Porque até a provisão emocional da mulher é responsabilidade do homem. Então, muitas vezes, o homem se acovarda diante das suas responsabilidades, diante do seu papel, diante da família, e começa a fugir. Foge para pornografia, foge para masturbação, foge para todo tipo de perversão sexual, entendeu? É quando o cara entra num caso extraconjugal, é quando o cara começa a querer pegar as novinhas da academia, é quando o cara começa a atrair a mulher com a colega de trabalho, é quando o cara dá uma escapadinha na hora do almoço para se deitar com prostituta. Entende? Então assim, a perversão sexual, ela vai vir para roubar a identidade de cada um. E da mesma forma com a mulher, ela não fica para trás. A mulher não fica para trás. E hoje, nós vemos que essa questão sexual, ela é estimulada. Né? Ela é estimulada assim, de forma explícita. Tem muitos médicos que estimulam a masturbação, não, porque você precisa realmente ali, é uma questão fisiológica, pura baboseira, cara. Pura baboseira. Por quê? Porque isso é o que vai render mais. Homens doentes rendem mais para a medicina. Você tem que pensar por esse princípio, cara. Homens doentes rendem mais para a medicina. O mesmo cara que te estimula a se masturbar porque acha que é uma questão fisiológica, que te estimula a ir para pornografia e se afundar ali, perdendo toda a sua família por causa disso, é o cara que vai te vender um Viagra lá na frente porque você perdeu a sua função sexual. Porque você começou a perder a sua identidade como ser humano. Você começou a perder as suas funções biológicas como um ser humano. E aí você não entende por que a sua família está destruída. Por que você não consegue mais satisfazer sua mulher. Porque você não consegue mais proteger ninguém. Porque você se acovardou. Porque você olhou para os desafios e você recuou. Porque você abriu mão do seu crescimento como homem para se render à perversão sexual. É muito louco, porque citando aqui esse exemplo de Adão e Eva que a gente falou, a serpente ela quebra o vínculo entre o pai e os filhos lá no jardim.
Ela quebra o vínculo entre pais e filhos lá no jardim. E o que acontece? Quando Adão e Eva saem do jardim, sabe o que Deus fala para eles? Deus fala o seguinte: o filho de Eva, a descendência da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. A paternidade seria restaurada. Quando você permite que esses vínculos sejam quebrados, que as mentiras e as seduções do diabo, elas entrem na sua mente e roubem a sua identidade, você entra debaixo da paternidade de Satanás. Então, citando aqui essas mentiras aqui, por exemplo, aqui, de que a pornografia é boa, de que se masturbar é bom, de que você ser uma pessoa pervertida sexualmente é uma coisa boa, isso é uma mentira. E quando você acredita nessas mentiras, você entra debaixo da paternidade do pai da mentira. Você entra debaixo da paternidade do diabo. E aí você vê a sua família inteira ser destruída e você se tornar um banana na vida, porque simplesmente você abriu mão do seu papel. Quando Deus ele fala que o filho de Eva, o filho da mulher, pisaria na cabeça da serpente, ele estava anunciando que Jesus Cristo iria restaurar a paternidade da humanidade. Era isso que ele estava anunciando. Ele estava falando: hoje vocês estão saindo de casa, hoje vocês estão saindo da minha família, hoje vocês estão escolhendo quebrar o nosso vínculo familiar, mas vai chegar um momento onde o meu filho vai restaurar a paternidade que está sendo quebrada aqui. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Cara, a paternidade, ela é tão importante na nossa vida. Assim como eu falei um pouco mais cedo aqui nessa live, a paternidade, ela é cumprida verdadeiramente pelo pai e pela mãe. Lembrando sempre disso, que a paternidade biológica, a paternidade das famílias biológicas que nós conhecemos hoje, ela só é cumprida verdadeiramente por pai e mãe juntos. Ela é cumprida plenamente quando há um envio. Quando os pais, eles formaram um ser humano que seja capaz de gerar paternidade novamente. Então isso é um envio. É um pai que gerou um pai. É um pai que gerou um pai. A paternidade, ela te aponta o caminho que você deve andar. E esse caminho, ele é apontado com exemplos. Né? E por quê? Agora pensa, por que falar sobre isso hoje, nesse tempo, nessa era que a gente está vivendo, nessa geração? Porque derrubar a figura paterna na sua vida, derrubar a sua paternidade, é roubar a sua identidade. É você que está sendo roubado quando a paternidade é atacada. Mas eu não sou pai, não interessa, você é filho. A paternidade, ela é exercida pela família toda. Lembra disso? Os filhos têm papel na paternidade. A esposa tem papel na paternidade. O pai tem papel na paternidade. Quando a paternidade é atacada, é a sua identidade que está sendo atacada. Está totalmente ligado à identidade nossa como ser humano. A nossa constituição como ser humano. E eu volto a repetir. Mães não são pais. Tios não são pais. Filhos não são, eles não são pais. A paternidade, ela está no conjunto todo. Sabe, outros, eles podem fornecer parâmetros necessários para a criação de uma criança, para o desenvolvimento de uma criança, mas eles nunca vão cumprir um papel que não pertence a eles. E eu estou falando sério, gente. Eu conheço várias pessoas que não tiveram pais, mas que viram outras figuras preencherem esses papéis. Mas isso nunca eliminou ou usurpou o papel que somente um pai ou uma mãe poderia preencher. Eu falo de um exemplo que eu vivo hoje em dia. Eu tenho uma sobrinha que vive comigo. E eu sou muito presente na vida dela. Semana passada, devido à rotina muito corrida que eu estou envolvido nesses dias, teve um dia que eu cheguei em casa. Ela estava esperando eu chegar para dormir. Porque ela queria me ver, porque ela queria que eu desse boa noite para ela. Mas isso não me faz ser pai dela. O fato de eu estar presente na vida dela não substitui o pai. O fato de um tio, às vezes, ter
é feito a representação de um pai para você, porque às vezes o seu pai faleceu, ou o seu pai te abandonou, o seu pai te rejeitou, nunca vai substituir. Sabe quem é a única pessoa que pode preencher esse papel? Deus. Só. Tô falando sério. Porque é dele que descende toda a paternidade nos céus e na terra. A única pessoa que vai preencher o vazio deixado pela ausência de paternidade na sua vida é Deus. É a única pessoa. Porque Ele é o seu Pai. Acima de qualquer paternidade biológica, Deus é seu Pai. E Ele é a referência perfeita de tudo isso. Tanto é que Ele abriu mão da sua glória, morreu pelos seus pecados, para que você pudesse estar junto com Ele. Porque isso é o que o Pai faz. Isso é o que o Pai faz. Isso é o que o Pai faz. Um homem, dentro do seu papel, na paternidade, na família, ele é aquele que ele abre mão da sua vida pela sua esposa. E detalhe, é pela esposa, mais do que pelo filho. Mas aí é outro assunto que a gente vai para outro dia. É por isso, por exemplo, que nós vemos na Bíblia Deus se apresentar pessoalmente como pai dos órfãos e protetor das viúvas. Cara, Deus, Ele zela demais por cada órfão e por cada viúva na face da terra. É por isso que quando nós vemos pessoas simplesmente por oportunismo, de forma maquiavélica, agredirem o direito dos órfãos e das viúvas, cara, você está mexendo com uma pessoa errada, você está mexendo com a galera errada. Porque o pai deles, ele não dorme, ele não pestaneja, e a justiça dele, ela tarda, mas não falha. E ela é eterna. Ela é eterna. Ela é eterna. Hoje em dia, o Daniel falou que a maior dificuldade da nossa geração em se relacionar com Deus é a ausência de relacionamento com essa paternidade, o que dificulta nós tornarmos filhos e vivermos como filhos. E é verdade. Muita gente, quando você aponta para Deus como um pai, eles já pensam em uma figura paterna totalmente destruída, totalmente deturpada. Mas essa que é a questão, que quando você reconhece o seu papel dentro de toda essa completude da paternidade, quem você foi como um filho? Eu fui um filho abandonado. Eu fui uma filha abusada. Eu fui o meu pai, ele me rejeitou. O meu pai me desprezou. O meu pai morreu. Eu não recebi a paternidade. Quando você reconhece essa verdade, você está aberto a receber a paternidade de Deus. O que acontece é que muita gente não recebe essa paternidade porque está com o coração fechado, não tem essa capacidade de reconhecimento, se fecha em si mesmo. E aí a gente volta a um princípio que nós falamos no começo, que você não tem a capacidade de criar por si mesmo. Tudo que você faz é de forma reprodutiva. Tudo que você faz é de forma reprodutiva. Então você se fechar em si mesmo e falar assim, eu não tive pai, mas eu vou ser o melhor pai que essa terra já viu. Sabe o que você vai ser? Você vai ser mais um pai escroto. Você vai ser mais um pai otário que vai fazer cagada. Sabe, muita gente se pergunta, por exemplo, por que existe a igreja? E a igreja existe exatamente para que as nossas feridas familiares sejam curadas. O pastor de uma igreja, ele é responsável por transmitir a paternidade de Deus para cada um dos filhos que chegam na igreja. Então, pastores que não entendem isso, são em muitos casos ineficientes, ineficazes. Eles não conseguem cumprir a totalidade do seu chamado como pastores. Isso é muito sério. É por isso que
Jesus ele aponta que o avivamento dos últimos tempos, Deus ele anuncia pelos seus profetas que nos últimos tempos o coração dos filhos se voltariam aos pais e o dos pais aos filhos. Esse é o avivamento que Deus quer produzir nessa geração. Porque nós precisamos apontar para a paternidade de Deus e sermos agentes dessa paternidade na terra. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você é filho, e o filho também tem papel na paternidade de Deus. Porque no reino de Deus, filhos mais velhos, ou seja, os filhos que vieram primeiro na família de Deus, eles recebem uma dupla porção na herança. O filho mais velho, no princípio de família que Deus nos ensina na Bíblia, ele tem uma porção dobrada na divisão da herança. E a gente olha para isso e pensa, pô, da hora, né? Mas toda porção dobrada vem com dupla responsabilidade. Então você tem uma responsabilidade sobre os filhos mais novos, sim. Sobre os que estão chegando agora na família, sim. Você, como um filho mais velho na família de Deus, você tem responsabilidade de transmitir a paternidade de Deus para os filhos mais novos. Também é responsabilidade dos filhos. E eu tô anunciando que vou falar de questão genética aí, já entendeu? Mas não entro no assunto. Mas agora entrando, de verdade. Somente Deus ele cura a ausência de uma paternidade terrena. E nós vemos hoje em dia um movimento pela constituição de famílias homossexuais. E isso é muito... eu vou usar princípios científicos aqui para falar sobre isso. E para isso você precisa entender o seguinte: fenótipos podem ser alterados, genótipos não. O que é o genótipo? Ele é a constituição genética de um indivíduo. O fenótipo, ele não. O fenótipo ele já é a constituição, que a gente pode falar assim, morfológica da pessoa. A genética de uma pessoa é imutável, mas o fenótipo não. Sabia disso? O fenótipo ele pode ser alterado pelas influências do meio onde a pessoa vive. O fenótipo está ligado exatamente como a Teresa lembrou aqui, as características externas da pessoa. Então fenótipos podem ser alterados, mas os genótipos não. Então o genótipo ele é a base da constituição da identidade de um indivíduo. E o fenótipo é a identidade que é produzida por esse indivíduo pelos meios onde ele vive. Então o fenótipo é a consolidação do genótipo. Então qual que é o movimento que nós vemos em tudo isso? Uma proposta processual que tem sido inserida na sociedade há tempos. Porque os meios externos eles já foram modificados. Os ambientes eles já foram alterados. A sociedade ela já está modificada. Então se nós como filhos de Deus não fizermos o nosso papel social, o nosso papel familiar, os fenótipos serão alterados na nossa cara. E aí é que entra a questão da paternidade de forma prática. Porque a paternidade, quando exercida por uma família saudável, produz o fenótipo ao qual o genótipo foi projetado para ser. Isso é muito sério. Quando há uma estrutura social saudável, uma estrutura familiar saudável, completamente saudável, o fenótipo cumpre o papel que o genótipo foi criado para ser. Então, as mudanças sociais, elas já foram, o processo já começou. O processo já começou. E é interessante porque por que esse assunto, por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque enquanto você fica em casa, por conta de medo do coronavírus, bombardeado por todo tipo de informação, porque hoje o jornal só fala de Covid, só fala de coronavírus, você nem percebeu que o STF está tentando descriminalizar a pedofilia. Ou seja, o STF, que nem tem poder legislativo, ele está tentando alterar a legislação para descriminalizar a pedofilia. Mas o que você está falando? A gente precisa entender como o processo de formação de uma criança influencia no fenótipo do indivíduo. Por exemplo, o caráter de uma criança, ele é formado até os 4 anos de idade. Sabia disso?
Alguns até 6, mas a maioria é até os 4 anos. Então, até os 4 anos de idade, os pais promovem no indivíduo, eles promovem na criança o tipo de comportamento que para eles é saudável ou prejudicial. Você pode pensar que eles têm. Todas as por exemplo, até os 4 anos de idade e até os 6 anos de idade, eles vão perdurar. Eles vão perdurar. E é interessante porque existe um estudo, né, feito por um psicólogo muito conhecido, dentro da pedagogia, dentro da psicologia, que é o behaviorismo. E ele mostra que se você se você estimular uma criança até os 4, 6 anos de idade com recompensas e punições, você vai gerar os comportamentos desejados em qualquer ser humano. Em qualquer ser humano. Então há um movimento que já dura mais de 100 anos, que visa moldar o comportamento humano. Ou seja, esse movimento ele tem a capacidade de alterar o fenótipo do ser humano. Até os 4 anos de idade, até os 6 anos de idade, o caráter de uma pessoa é formado. Exatamente, já citou bem, estímulo e resposta. O estímulo e a resposta, o que você dá para estimular um comportamento, qual a resposta que você dá para mostrar que aquele comportamento ele deve ser efetivado ou ele deve ser, né, eliminado do caráter do ser humano. E infelizmente, esses estímulos e essas respostas, eles têm sido efetuados somente por materialismos. Então você estimula o comportamento de uma criança com recompensas somente materiais. Mas nós precisamos entender nesse tempo que os estímulos emocionais e afetivos, eles têm muito mais resultados do que os materiais. As respostas afetivas que o indivíduo recebe, elas têm muito mais peso do que os materiais. É por isso que nós vemos muitas vezes famílias que não têm nada de recursos financeiros, não têm estruturas nenhuma, produzindo em pessoas com um caráter muito mais firme do que famílias que têm muito, financeiramente falando, em questão de abundância de recursos. A partir dessa idade, dos 4 e dos 6 anos, essas crianças elas vão colocar em prática esse caráter que foi construído de forma social. É quando ele vai para a escola. É por isso que é importante uma criança ir para a escola até os 6 anos de idade. Porque aí o caráter que ela recebeu da família vai ser posto em prática em sociedade. E meu querido, você quer conhecer verdadeiramente o seu filho, você precisa observar o comportamento dele em sociedade, não na sua frente. Porque muitas vezes, por você dar somente respostas e estímulos materialistas para o seu filho, você pode ter gerado um caráter manipulador nele. Então ele se comporta de uma forma na sua frente para poder receber as respostas que ele já sabe que você vai dar. Mas em sociedade, você consegue verificar quais foram os resultados que os estímulos e respostas que você deu para ele de forma afetiva produziram no caráter dele. Então, qual que é o movimento que está acontecendo? Por exemplo, o fato da Organização Mundial de Saúde ter alterado, ela ter, de certa forma, criminalizado, vamos falar assim, o uso do termo homossexualismo e adequado o termo homossexualidade no lugar, alegando que homossexualismo se refere à doença e homossexualidade se refere à sexualidade. Não há nenhum embasamento científico nisso. Partindo do princípio da genética, partindo do princípio biológico. O objetivo de tudo isso é promover a alteração do fenótipo. Porque o homossexualismo, o sufixo ismo do homossexualismo não está ligado diretamente à doença, mas a comportamento. São coisas diferentes. Não é que é uma doença que você vai ser curado, é um comportamento que é produzido pelo meio, que é produzido pela sociedade, que é produzido pelos estímulos externos que produzem um fenótipo diferente do genótipo. Então, meu querido, você pode fazer a cirurgia que for, seu genótipo não vai ser alterado. O fenótipo pode mudar o que for, o genótipo vai continuar o mesmo.
Sabe? É uma mediocridade linguística. Então eles começam a alterar a nossa forma de pensar para que o nosso comportamento social produza os fenótipos que eles querem alcançar. Estão conseguindo entender essa vertente? Sabe, esses princípios científicos, essa discussão da OMS, ela é tão inconsistente quanto as pesquisas científicas que a gente vê hoje relacionadas a essa pandemia. É muito sério isso, gente. Sabe, eu não estou usando aqui princípios religiosos, porque a gente precisa entender o contexto social que há em tudo isso. É sério. Sabe, o genótipo ele nunca vai conseguir ser subtraído da identidade de alguém. O genótipo ele nunca vai conseguir ser subtraído do ser de alguém. Você não altera o DNA de ninguém. É por isso que é pelo DNA que você conhece o pai e a mãe de uma pessoa, cara. Isso é muito real. É pelo DNA que você identifica a origem de uma pessoa, a paternidade de uma pessoa, a identidade de uma pessoa. É o genótipo que denuncia quem você é. Não são os fenótipos. Porque da mesma forma que houve um movimento que começou no início do século passado para promover de forma behaviorista comportamentos e fenótipos na sociedade, isso pode ser alterado também. Pode começar um movimento hoje na sociedade que daqui a 100 anos vai produzir outros fenótipos diferentes. Para vocês terem uma noção, o conceito de identidade de gênero, ele parte de um estudo de Freud que diz que somente a partir dos 12 anos de idade uma pessoa ela pode definir qual é a sua sexualidade verdadeiramente. Por que você acha que existe essa ideia? Por quê? Porque até os 4 anos você forma um caráter, você alterou a mentalidade dos pais, os pais se tornaram materialistas, os pais se tornaram pessoas ocupadas demais, os pais se tornaram pessoas religiosas demais, hipócritas demais, então eles não percebem que não é o material que produz o comportamento, mas o exemplo pessoal, a relação afetiva ali. Então, socialmente, quando a criança vai para a escola, já há um ambiente de erotização infantil ali. E quando eu falo ambiente de erotização infantil, eu não estou falando que precisa ter uma cartilha LGBT, sabe, para o seu filho aprender como ficar fazendo sexo uns com os outros. Basta o seu filho ouvir um funk. Basta o seu filho abrir um canal do YouTube e encontrar todo tipo de conteúdo, desculpa, conteúdo bosta. Porque fede esse tipo de conteúdo, é uma porcaria. É uma porcaria que visa alterar o fenótipo de toda uma geração. Então, quando chega aos 12 anos, o que é a mentalidade do indivíduo? Eu preciso experimentar de tudo para decidir qual é a minha sexualidade. Tá tudo interligado. Tudo fala. Tudo fala. Então, qual que é a questão? Educação sexual nas escolas. Você precisa conhecer seu corpo, você precisa se masturbar para você saber o que é a sua genitália lá, o que é seu pinto, o que é a vagina da menina. Eu vou usar os termos aqui que podem ser usados. Não estou falando com criança. Eu já vi aqui galera que entrou que não tem criança. Eu tenho que falar de forma séria para você entender a seriedade do que está sendo abordado aqui. Estão querendo alterar o fenótipo de toda uma sociedade. De toda uma sociedade. Uma sociedade sem identidade é uma sociedade sem propósito. Uma sociedade sem paternidade é uma sociedade sem identidade. Então, identidade de gênero já fala tudo. É uma sociedade sem identidade. Identidade de gênero? Gênero, deixa eu falar uma coisa. Gênero é uma questão linguística. Para início de conversa, não é uma questão científica, é uma questão linguística. Identidade de gênero agora vai determinar a identidade das pessoas. Você está falando que a linguística, você está falando que princípios verbais irão determinar fenótipos. Identidade de gênero. Não é o gênero que determina a sua identidade sexual, é o seu genótipo.
que acontece é que existem traumas. Existem traumas que são gerados nas nossas identidades, que eles precisam ser curados, para que você receba a paternidade e possa fluir na sua identidade como um ser humano. Como foi anunciado, esse mês de agosto, essa live, ela não é uma live que vai acontecer somente hoje. Nós vamos falar o mês inteiro sobre as relações entre a paternidade e a sociedade. Hoje, eu queria focar nessa questão da identidade. De você entender o peso da paternidade na sua identidade. Porque dependendo da situação que você teve, você pode não ter virado, sabe? A sua perversão sexual pode não ser homossexualismo, mas você pode ser um abusador. E você pode ser uma pessoa totalmente afundada na prostituição. E prostituição não é somente sexo por dinheiro. Prostituição é qualquer comércio por sexo. Então, quando você vai pra balada, paga lá não sei quantos combos de uísque pra poder simplesmente comer a mina, você tá se prostituindo, mano. Você tá comercializando o seu sexo. E você que é a mina que atende a esse tipo de demanda, você também tá se prostituindo, dá na mesma. A questão é que aquela que faz por dinheiro, ela é mais objetiva, né? Você ainda precisa passar por outros processos. Existem vários tipos de perversão sexual. Você talvez use pessoas para saciar seu egoísmo. Sabe, nós precisamos entender o papel de cada um de nós dentro dessa sociedade. O homem, a mulher, os filhos, todos têm um papel fundamental na paternidade. Hoje nós falamos bastante sobre os homens, porque o homem é o que mais precisa ser restaurado no tempo que nós vivemos hoje. Porque se você restaura o homem, a sociedade ela é restaurada consequentemente. Porque se homens se posicionam, eles protegem a sociedade. Não que a mulher não tenha valor. A mulher tem valor. Demais. Porque a paternidade, como nós falamos, ela é fruto do todo. Mas homem frouxo produz sociedade doente. Homem banana, hoje o que a gente vê, não sei quem lembra, quem assistia Bananas de Pijama? Você já reparou que hoje em dia os homens que a gente vê, a maioria, homem pós-moderno é igualzinho B1 e B2, mano, uns bananas de pijama. Até as roupas parecem. Uns bananas de pijama. Entende? Homem frouxo, que não tem noção nenhuma de identidade, covarde. Sabe, não tem coragem de enfrentar a si mesmo. É por isso que não enfrenta o mundo. O homem pós-moderno, ele não tem coragem de enfrentar a si mesmo. Presta bem atenção nisso. A maioria dos homens que são frouxos, né, que são doentes e produzem essa sociedade doente que a gente vive hoje, eles são o que são porque eles não tiveram coragem de enfrentar a si mesmos, de enfrentar os seus próprios traumas, de enfrentar as suas próprias lutas, de reconhecer as suas próprias limitações, de vencer a si mesmo. E aí entram num ambiente de competição uns com os outros, e aí, porque não conseguem vencer a si mesmos e se comparam com outros homens, escutam o discurso, o discursinho maquiavélico satânico, que ao invés de fazer você vencer a si mesmo e crescer como homem, faz você querer que os homens que venceram sejam abatidos para que eles estejam no mesmo nível de derrota que você. E isso é muito pesado. Homens sem paternidade. Homens sem paternidade. Então, quando você reconhece as suas limitações, seus traumas, você olha e, sabe, você, como homem, chorar porque você não teve pai e receber a paternidade de Deus. Porque são os homens sem paternidade que destroem as famílias. Por que a gente está passando por uma situação
tão tosca como essa campanha publicitária. Essa campanha nem precisava ser polêmica. Sabe por que chegou nessa situação de ter essa polêmica? De falar assim, ai que absurdo, um transexual adotando uma criança, isso não pode. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque teve um homem bosta que não foi pai da criança que foi abandonada. Para cada homem bosta na sociedade, existe um fenótipo pronto para tomar o lugar dele no meio das pessoas. Todas as vezes que o homem abre mão do seu papel na sociedade, o mundo tem um fenótipo pronto para ele. E muitas vezes o fenótipo, lembra bem disso, o fenótipo ele não é só sexual. Porque o homem pós-moderno, esses homens homem sem caráter, homem covarde, esses homens que só atuam em ambientes coletivos, que não têm a capacidade de viver a sua individualidade como ser e que só se movem em bando, isso é um fenótipo. Isso é um fenótipo. Você preencheu o papel de um homem que só se move de forma coletiva, que não tem a coragem de ser um indivíduo, de ser uma pessoa, de ser quem ele foi criado para ser, é um fenótipo social. É muito sério. Por hoje é só. Porque na semana passada, tô parecendo a Aninha, na semana passada nós vamos falar, não, na semana que vem, na próxima segunda, nós vamos falar de como a falta de paternidade gerou o Estado. Olha que loucura, como que isso aconteceu? Você sabia disso? Que foi a falta de paternidade na sociedade que gerou as primeiras cidades-estado do mundo. É por isso que hoje em dia a gente olha para o Estado e vê o tanto que o Estado é paternalista. O Estado ele quer executar um papel de pai na sua vida. Ficar falando que você deve e não deve fazer. Por quê? Porque ele foi criado a partir da falta de paternidade. Então, se programem, porque na segunda-feira que vem a gente vai estar aí falando sobre exatamente essa relação, a paternidade e o Estado. Fechou? Se vocês tiverem dúvidas, me manda no direct, amém? Depois que a gente encerrar essa sessão, na última segunda-feira do mês, nós vamos fazer uma live só para tirar dúvida, tá? Só pra gente poder trocar ideia e eu poder tirar dúvidas que vocês tiveram, as que eu souber, tá? As que eu não souber, aí a gente vai ter que estudar pra caçar. Fechou? Então, compartilha, marca alguém aí. Essa live vai ficar salva, tá, galera? Vou deixar ela aí pro IGTV, tá bom? A gente vai... Hoje eu vou lembrar de pôr ela no YouTube também, fechou? E marca alguém aí nos comentários, envia ela para quem você quiser, compartilha, fechou? Porque vocês viram aí o tanto que esse assunto é sério e o tanto que a gente não tá brincando, a gente tá no meio realmente assim de uma guerra. E é uma guerra a longo prazo e cada atitude importa. Fechou? Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis.